Vida e Saúde começando na sua tela. A casa tá cheia por aí? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Vem, fica à vontade. Eu sei que talvez seja um dia totalmente diferente aí para você, mas a gente vai tratar de saúde aqui juntos. Seguimos aqui no Vida e Saúde. Quero te apresentar quem vai estar com a gente agora nessa primeira parte do programa. Gustavo Souza, bem-vindo. Tudo bem, Gustavo? Obrigado, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Prazer receber você aqui. Ele não vem à toa, não. Vem aqui falar de um assunto muito importante, não é, Gustavo? As pessoas não consideram que uma dor nem sempre é resultado de algo que aconteceu naquele local que está ali abalado, não é? Exatamente. Nem sempre a dor tem uma causa física. Pode existir um componente emocional importante no início da dor. Vamos conversar sobre isso? Pois é, olha, todos nós temos aqui alguns motivos que podem levar a problemas físicos e a gente vai trazer aqui esse assunto com o Dr. Gustavo, que é o nosso especialista hoje. Vem para cá que a gente vai também trazer claramente aqui com o Dr. César Vasconcelos, falando o que é que você faz com o seu nervosismo. Como é que você lida? E Flávia Souza traz também as notícias, últimas notícias que foram destaque no Brasil e no mundo. Na receita, você acompanha aqui como preparar um delicioso biscoito de maçã e canela. Olha só que legal! Receitinha leve, bonita e fácil para você fazer, quem sabe até hoje. A gente começa esse programa aqui, claro, trazendo uma reflexão hoje da Bíblia, a Palavra de Deus. E o verso que a gente escolheu diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse verso está lá em João 11, versos 25 e 26. E eu desejo de todo o meu coração que você busque essa fé nessa pessoa de Jesus Cristo, que é o único capaz de dar sentido, significado, propósito para essa existência aqui. Esse verso fala disso, fala que além das nossas limitações de vida aqui, quando nós cremos nele, em Jesus, nós podemos descansar, ficar despreocupados, porque a vida é muito mais do que a nossa existência aqui, graças a ele. Vida e Saúde está só começando, vem pra cá, a gente vai falar sobre muita coisa importante aqui pra você. Daqui 30 segundos, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta. Vem pra cá que o Vida e Saúde tem um assunto muito importante para você hoje. Você tá bem? Você acordou bem? Doutor Gustavo, você acordou sem dor hoje? Nenhuma? Nenhuma dor. Agora é você, eu não sei se tá aí com uma dor no pescoço, dormiu fora de casa, não tá acostumado com travesseiro. Vem pra cá que a gente vai falar um pouquinho sobre a origem emocional das dores. E olha, você já conheceu ele, mas eu não falei quem é ele, né? Dr. Gustavo Souza é osteopata, entre outras ocupações aí da vida, outras especialidades, e tem ajudado muita gente a viver sem dor ou viver melhor, mais ativamente, através do trabalho que realiza. Obrigada pela presença aqui, viu? Eu agradeço o convite. Ele que pode ser encontrado também lá no Instagram, vai lá, @Equines, tá aqui na sua tela, Isso, @Saúde Integral. É isso, Equines com K, né, doutor? Isso. Então você pode acompanhar essa conversa aqui mais de pertinho e se surgir uma dúvida, pode mandar pra gente ou pode mandar um direct lá no Instagram, que ele vai dar um jeitinho de responder você também. Agora, tem muita gente que acha que esse assunto é um assunto muito difícil de entender, doutor Gustavo. Por quê? Porque se a origem é emocional, por que dói a minha cervical? Por que a minha lombar tá doendo tanto? Eu não consigo me lembrar onde foi que eu machuquei. Essa história, essa conexão, né, do emocional com os nossos problemas de saúde, vamos focar em dor hoje, é difícil mesmo de entender, porque é muito subjetivo, não é mesmo? É difícil e a gente quase não fala disso, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. Então é muito comum um paciente chegar com a coluna com uma crise de dor aguda, uma hérnia de disco,
E quando a gente vai investigar a história, todo o processo começou com questões emocionais que ao longo do tempo foi gerando uma série de adaptações no corpo e culminou com a inflamação daquele segmento da coluna. Então, para a gente poder entender melhor isso, é legal a gente entender como a fisiologia do corpo funciona. A gente tem uma resposta fisiológica frente ao estresse, que é uma resposta que foi desenvolvida ao longo de gerações. Então, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e etc., eles respondem da mesma maneira que o nosso organismo responde hoje. E é uma resposta muito inteligente. Por quê? Porque ela prepara o corpo para lidar com situações de estresse que estão presentes na vida de todo mundo, certo? O estresse faz parte da nossa existência. Então, o corpo, né, o nosso organismo, quando ele se vê frente a uma situação de estresse, ele programa respostas fisiológicas que acontecem naturalmente em sequência. E para quê? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, vamos supor que algo aconteceu que me colocou em alerta, uma situação, vamos pensar numa situação grave. Instantaneamente, numa fração de segundos, o corpo pensa, eu preciso ajudar esse organismo a sobreviver a esse estresse. Em última instância, é uma estratégia de sobrevivência. Então, uma série de hormônios vão ser disparados no organismo e esses hormônios eles vão desencadear reações em cadeia. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a gente vai tensionar os nossos músculos, a pupila vai dilatar, a gente vai interromper por alguns instantes o nosso processo digestivo, porque, por exemplo, se eu estou sob estresse, não é hora de eu digerir o meu alimento. Esse sistema se chama sistema de luta ou fuga. Ou seja, essas reações fisiológicas colocam o corpo no estado ideal para fugir daquele perigo ou enfrentar aquele perigo. Eu lembrei de uma situação aqui, dirigindo, por exemplo, quando você está lá dirigindo uma estrada que, né, já está um tempo ali, já está meio sonolento, aí de repente surge uma situação de uma ultrapassagem indevida ou algo que coloca a gente em risco. Já aconteceu com você? Na hora o coração acelera e parece que o sono vai embora imediatamente, você fica super alerta. Exatamente, é para isso que servem esses estímulos, para preparar o corpo para lidar com aquele evento estressor. Tudo isso culmina com o quê? Com mais energia, mais glicose na circulação sanguínea para que a gente possa abastecer os nossos músculos e a nossa mente com energia através da glicose e do oxigênio, para a gente colocar todos os nossos sensores em alerta e poder fazer aquilo que precisa ser feito para superar aquele evento. Então, em última instância, esses eventos eles foram programados para durar por um curto intervalo de tempo. Tá, uma descarga então. É uma descarga que faz a gente lutar ou fugir e, enfim, resolver aquele conflito. O grande problema hoje é que esses eventos estressores eles têm durado muito mais do que eles poderiam durar, colocando o nosso sistema, colocando o nosso organismo numa sobrecarga muito grande, porque eles têm que acontecer e terminar rapidamente. Só que na vida moderna, a gente não tem resolvido os nossos conflitos, eles têm perdurado por muito tempo e esses efeitos, que eram para ser de curta duração, têm persistido ao longo de anos da nossa vida, colocando o nosso sistema em sobrecarga. E aí começam a aparecer as dores musculares, os problemas dos nossos órgãos internos e assim por diante. Vamos desenhar melhor aqui para você e eu podermos entender mais completamente. A Dadá, nossa produtora de hoje, Dr. Gustavo, preparou aqui, olha, um esquema e eu quero a sua ajuda aqui. Porque a gente vai trazer aqui, então, uma pessoa de hoje. Você falou que isso acontece já desde a época dos nossos avós, tataravós, Sempre desde a criação do homem. Sim. Depois do pecado, principalmente, né? Exatamente. Então, a gente tem aqui algumas situações que podem chatear, podem traumatizar. Isso, vamos pensar num evento estressor que se apresentou na nossa vida. Então, a gente começa, frente àquela situação, a elaborar estratégias para como é que eu vou lidar com aquilo. Só que toda aquela cascata de eventos, a nossa fisiologia começou a acontecer. Aumentou o nível de açúcar no sangue, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a frequência respiratória, os nossos músculos estão mais tensionados e com isso o corpo está em sobrecarga, para que a gente possa lidar com aquela situação. É isso que está acontecendo nesse momento. E aí surgem pensamentos, né? Os pensamentos também começam a alterar. A gente começa a ficar mais
triste e lembrar talvez de algumas memórias. Sim, na nossa primeira infância principalmente, né, tudo aquilo que a gente vive dentro do nosso ambiente familiar, o nosso ambiente social vai moldando aquela estrutura, aquela personalidade e com certeza na vida adulta, aquilo que a gente viveu nesse período vai influenciar muito nas escolhas, nas decisões ou no modo com que a gente vai lidar com as situações difíceis que a gente vivenciar na vida adulta. Então, a raiz, né, talvez de alguns pensamentos ou de algumas situações hoje, ou até momentos que a gente vive, pode ser ter uma origem passada, né? A gente está falando de vidas passadas, tá? A gente está falando aqui de situações que aconteceram talvez na infância. Na nossa infância, quando a gente era ou bem semana pequeno. Passada também, né? Exatamente. Só que a gente quer evitar esse tipo de pensamento ou de lembrança, doutor? Exatamente. A gente tenta evitar, mas eles estão nos nossos registros inconscientes. Então, aquilo que a gente viveu na infância, se a gente na vida adulta passar por situações que remetam àquela história nossa de quando a gente era criança, isso vai funcionar como gatilho, que pode desencadear as mesmas reações fisiológicas que a gente comentou agora há pouco. Então, mesmo que nós não queiramos nos lembrar daquilo, a gente meio que... Porque tem gente que até esquece. Quando você faz uma terapia lá no seu consultório, tenho certeza que tem coisas que você tem que meio que tirar de uma caixa que está muito bem fechada. É muito interessante você falar isso, porque às vezes a gente está manipulando um músculo dolorido e o cliente fala, nossa, mas eu estou me lembrando de algo que aconteceu comigo em tal época da minha vida. Então, assim, o corpo ele registra também as emoções e formam essas caixinhas aí que a gente tenta, às vezes, fechar, lacrar, mas elas estão ali gerando elas ainda efeitos existem, embora estejam fechadas, elas estão ali ainda. Elas estão presentes porque é impossível apagar. O que a gente pode fazer é ter estratégias para lidar melhor com isso. Então, aquilo aconteceu lá atrás, mas o que eu posso fazer com isso hoje para que deixe de ser um gatilho que traga alguma espécie de sofrimento na minha vida atual. Agora, vamos pensar o seguinte, gente, isso aqui, tá aqui nessa caixa, não significa que está resolvido. Não é porque eu não estou lidando que aquilo está resolvido. Então, em algum momento, esses gatilhos podem ser ativados, doutor Gustavo, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, Teru. Eles estão lá, vamos dizer, no nosso inconsciente. Ok. Mas em algum momento, se a gente se deparar com alguma situação que remeta àquela vivência nossa anterior, antiga, esses eventos podem aflorar na forma de sintomas. Por exemplo, problemas no estômago, dores na coluna, dores na região da cabeça, as enxaquecas, cefaleias e assim por diante. Mas é o corpo tentando dar um alerta de que, porque a gente tem aqui, né, um alerta de que a gente precisa resolver mais do que o sintoma, doutor Gustavo, porque eu acho que a osteopatia tem essa coisa muito completa, muito legal, que é olhar para a pessoa, não só para o músculo que está machucado ali. Isso que você falou é muito legal, Tiro, porque a dor, na verdade, ela é nossa aliada. A dor tem uma função fisiológica, que é mostrar para a gente que algo não vai bem no nosso organismo. Então, pensa quando a gente está dirigindo um carro e acende aquela luzinha vermelha dizendo, ó, o óleo do freio aqui está acabando. O que a gente faz? Pega o carro e vai resolver o problema, não é? A dor, ela também está sinalizando que algo não vai bem no nosso organismo. A gente precisa olhar para ela com carinho, porque é a forma que o corpo tem de dizer, ó, cuida de mim porque algum desequilíbrio existe. A gente pode se medicar se for preciso, mas só usar um analgésico tentando de alguma maneira apagar esse sinal, isso não é uma maneira de agir na causa do problema que está se manifestando. Então você está me dizendo, vamos voltar para cá, doutor Gustavo, você está me dizendo que um osteopata, na verdade, todo fisiologista, todo médico, né, deveria olhar para a pessoa além daquele sintoma que ela daquela queixa que ela traz. Sim. Hoje, atuo há mais de 20 anos no consultório, atendendo pessoas com dor todos os dias. Então, uma coisa eu posso dizer que está muito claro. Se uma pessoa chega com uma dor aguda, por exemplo, uma crise de coluna, quando a gente vai investigar a história, essa pessoa passou recentemente ou vem passando por um estresse importante na sua vida. Então, para que uma crise dolorosa aconteça, a gente tem que ter uma série de eventos que acontecem para que coloque aquele corpo em tamanho sofrimento, que a única resposta que vai aparecer, muitas vezes, é a dor.
Antes disso, uma série de efeitos, de eventos aconteceram naquele organismo. Por quê, Teru? Porque o corpo tem uma capacidade muito grande de lidar com as tensões também. Adaptação. Uma adaptação importante. Então não é qualquer evento estressor também que vai gerar um sintoma. Quando se manifesta algo no corpo, isso significa que aquele evento foi extremamente impactante na vida da pessoa. Embora talvez você esteja pensando aí, olha, mas aquilo eu já superei, eu já passei, bola para frente, né? Como o Dr. Gustavo disse, será que existem dores com raízes emocionais e que se transformam em patologias crônicas, Dr. Gustavo? Sim, isso é muito comum. Uma dor crônica é uma dor que tem mais de 3 meses de duração. Então, a dor aguda é uma dor que aparece rapidamente. Por exemplo, uma fratura, um entorse de tornozelo, houve um trauma, a região vai inflamar e vai doer. Agora, se ela for tratada corretamente, aquela dor ali, em menos de 3 meses, ela desaparece. Qualquer dor que dure mais de 3 meses é uma dor crônica. Então, essas dores a gente tem que olhar com atenção, porque conviver com dor também gera mais um estresse. E às vezes a própria dor em si passa a fazer parte do ciclo vicioso que faz com que a qualidade de vida daquela pessoa diminua muito, né? É verdade, a gente está agora aí nesse feriado, né? Um feriado tão importante, poderia ser um momento tão alegre, mas muitas pessoas não estão aproveitando tudo que poderiam porque estão com dores que talvez já venham acontecendo ali há anos. Agora, as dores com origem emocional, elas são mais prevalentes em certos grupos de pessoas, doutor? As dores com origem emocional, elas afetam homens e mulheres da mesma forma. O que a gente vê que alguns estudos mostram que existem mais prevalências nas dores crônicas em pessoas com baixa renda, talvez porque tenham mais dificuldades também de acesso à saúde de qualidade, mulheres e pessoas mais idosas. Então, estudos mostram que existe uma tendência a esses 3 grupos. Mas em termos de somatização, a gente vê que isso é bem parecido. Agora, vamos pensar o seguinte, como é que entender a origem emocional? Então você tá aí com dor nas costas, você não se lembra de ter machucado, mas percebeu a progressão ali dessa dor. Como é que perceber que isso tem origem emocional vai influenciar na abordagem do tratamento? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Quando a gente percebe que existem emoções influenciando no nosso sintoma, isso por si só já traz uma certa calma para a gente. Mesmo que eu não resolva a questão. Mesmo que eu não resolva, porque a gente muitas vezes não saber qual é a causa do problema também gera uma angústia. Então, se eu sei que eu estou passando por uma situação, aquilo está me gerando toda aquela cascata de eventos que a gente comentou, está gerando tensão muscular, eu já começo a imaginar que seria provável que alguma dor aparecesse no meu corpo. Então, ter essa consciência, né, olhar para a dor como um sinal de que algo está sendo mostrado para a gente, que pode ter uma influência emocional, isso é também autoconhecimento, né? E já é parte do processo também de cura. De cura. Parte do processo, eu não estou dizendo que vai resolver. Exatamente. Parte do processo de cura, porque muitas vezes numa dor emocional você vai precisar entrar com um trabalho no corpo e um trabalho com as emoções também. Então não basta simplesmente a gente saber qual é o gatilho que o problema está resolvido. Não funciona dessa forma. Quem tem dores, principalmente dores crônicas, precisa pedir ajuda para pessoas que tenham essa abordagem mais integrativa. Legal, legal. Tá vendo? Olha, a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde como você é um ser integral. Se alguma coisa está afetando aí as suas emoções, a sua mente, está te trazendo preocupação, por mais que talvez você não consiga nem identificar, porque às vezes a gente fecha muito fundo essas caixas, doutor. Porque a gente não quer lidar com aquela questão. Porque dói, né? Dói. Mas, como somos seres integrais, isso vai afetar, pode afetar o dedão do pé lá embaixo, mas vai afetar. Então, e vice-versa também, né? Se um corpo está doente, isso fatalmente também vai interferir no nosso intelectual, na nossa cognição. É incrível essa conexão, doutor. Na nossa disposição, na nossa energia para fazer as coisas do dia a dia. Então, cuidar do corpo é cuidar do nosso templo sagrado, né? Isso precisa ser feito também. Então, pensar que nós somos corpo, mente de forma integrada. Nós vamos continuar falando sobre essa história de a dor ter origem emocional, mas a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo.
E hoje também vai acontecer aqui o Claramente com o Dr. César Vasconcelos, trazendo aqui o que é que você pode fazer com o seu nervosismo. Até um assunto interligado aqui com isso que a gente está conversando com o Dr. Gustavo. Hoje aqui no Vida e Saúde também você acompanha o Boletim de Saúde com Flávia Souza. E daqui a pouquinho tem biscoito de maçã e canela aqui para você. Ó, para mandar embora o tédio ou de repente aquela vontade de comer algo doce, algo gostoso, mas saudável. A gente te ensina aqui daqui a pouquinho.